De novo, voltando aqui, meus amigos, ficou faltando para a gente encerrar de vez o nosso assunto diagrama fluxo de dados e começar a falar de outros diagramas, falar de uns detalhes finais e ver mais algumas questões, as últimas questões aí que a gente tem para ver sobre esse assunto, beleza? Então eu queria falar duas coisas nesse vídeo aqui para vocês, pessoal. Nivelamento de um DFD e DFDs consistentes. São dois conceitos importantes e depois a gente vai ver uma questão sobre nivelamento e uma questão sobre consistência de diagrama de fluxo de dados. Bem importante, tá, esses conceitos. Pessoal, eu queria falar para vocês que eu estou dando exemplos aqui bem simples, bem simplificados de diagramas de fluxo de dados. Vocês podem ver que eu mostro para vocês, geralmente, DFD com 2 bolinhas, 3, 4 bolinhas. Mas, meus amigos, vocês têm que ter em mente que eu estou fazendo exemplos e estou discutindo questões de concurso público. No mundo real, não é bem assim que acontece. Por quê? Pensa comigo, você está fazendo um diagrama de fluxo de dados do teu sistema como um todo, concorda? Você acha que vai ter só 4 funcionalidades, 4 bolinhas no teu sistema? Se for um sistema de teste seu, da sua casa, para você verificar o seu entendimento de um DFD, tudo bem. Mas pensa que você trabalha numa empresa multinacional e que você está fazendo a análise essencial de um sistema que você vai criar. Concorda que vai ser um diagrama muito complexo e cheio de funcionalidades? Geralmente é assim, tá, pessoal? Então, o que é feito? É feito um nivelamento de DFDs. Dá uma olhada aqui comigo, pessoal. Olha só. A gente primeiro, você já viu, você já está craque, você já está careca de saber isso, que quando a gente está fazendo a modelagem ambiental do nosso sistema, a gente desenha um diagrama de contexto, onde a gente representa uma bola representando o sistema inteiro e as outras entidades externas que estão se representando com o nosso sistema. Só isso. Ponto. Eu ainda falei para vocês na época que o diagrama de contexto era um caso especial do DFD. Beleza? Legal. Depois, a gente coloca uma lupa dentro da nossa bola e a gente começa a ver as funcionalidades que estão acontecendo lá dentro. Ou seja, os processos e a troca de fluxo entre esses processos, entidades externas e depósitos de dados. Legal. Aqui sim a gente já tem o DFD. Só que, pessoal, existem algumas boas práticas de você seguir quando a gente fala de diagrama de fluxo de dados. Uma delas é que um DFD não deve exceder uma folha de A4, beleza? Tá? O Jordan, o McManamy, alguns autores falam isso, usam isso como uma métrica para você verificar se você está colocando complexidade demais em um DFD ou não. Mas aí você pode falar para mim, Felipe, mas o meu diagrama tem 150 bolinhas, não cabe numa folha A4. Então, o que eles mandam você fazer? Os autores mandam você criar níveis de diagramas de fluxo de dados. Então, vamos dar uma olhada aqui. Vamos supor que esse cara aqui seja o nível 1, seja um nível bem simplificado. Então, a gente mostra uma funcionalidade 1, alto nível, uma funcionalidade 2, alto nível, uma 3 e 4. Porém, na verdade, meus amigos, elas são funcionalidades complexas. E você pode, em cada uma delas, colocar uma lupa. Olha aqui, ó, coloquei uma lupa dentro da 3 e eu consegui enxergar lá 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, um outro DFD quando eu desço o nível aí das minhas funcionalidades. Isso é o que a gente chama de nivelamento de DFD. Tranquilo, pessoal? Olha aqui, ó. Uma maneira de resolver fluxos complexos, complicados, é modelar os DFDs em uma série de níveis, de modo que a cada nível ofereça sucessivamente mais detalhes sobre uma parte do nível que lhe seja superior. Isso aqui se chama um refinamento, é como se a gente estivesse refinando cada um dos processos em diversos outros processinhos maiores. O nível mais simples, o nível mais básico de todos seria o que a gente chama de diagrama de contexto, representando o sistema inteiro com uma bolha. Aqui eu queria chamar a atenção para vocês. Eu já vi cair em concurso público dizendo que o diagrama de contexto é chamado de DFD nível 0, ou seja, era o DFD mais simples de todos. Pessoal, cuidado, porque o Jordan diz que o DFD nível 0 fica entre o DFD nível 1 e o diagrama de contexto. O Jordan fala que o DFD nível 0 está imediatamente abaixo do teu diagrama de contexto. Então, eu peço para tomar cuidado com isso, ter uma certa atenção, porque eu não vejo ter grandes cobranças disso em concursos públicos, mas eu já vi bancas menores chamarem DFD nível 0 de diagrama de contexto. E isso, no livro do Jordan, não está correto. Eu não sei se em algum livro
está escrito isso. Em algum outro livro, em alguma literatura está escrito isso, mas eu já vi prova de seleção cobrar esse conceito. Beleza? É para você ficar ligado, por isso que eu estou te lembrando aí. Então, a ideia é essa, tá, pessoal? E nivelando, né, descendo de nível. Cada vez que você desce um nível, vamos supor lá que você esteja no seu DFD nível 15, você pode dizer que seu sistema ali está extremamente detalhado, está com muito mais detalhes do que o nível 2, tá? Não é o contrário, não. Pensa que número maior são mais detalhes aí, beleza? Legal. Então, olha só, a gente pode falar também da ideia de consistência de um DFD. O que é isso? Você fala assim, Felipe, mas a gente não está vendo um monte de DFD, todos eles não são consistentes? Depende. Existem algumas regras que a gente tem que seguir para dizer que um diagrama de fluxo de dados está realmente válido, está consistente. Uma delas a gente já viu. Eu falei para vocês que todos os fluxos são permitidos. Só dois tipos de fluxos não são. Entre uma entidade e um depósito, e entre um depósito e uma entidade. Se você tiver um fluxo desses em um dos seus diagramas DFD, o seu diagrama está incorreto. Mas é a única regra? Não. Já te respondo de pronto, não é a única regra. A gente tem algumas outras regras, na verdade aqui boas práticas, para não dizer exceções, de situações que podem até acontecer, mas que devem ser evitadas em diagramas de fluxo de dados. Olha só, a primeira delas é o que a gente chama aqui no nosso slide de poços sem fundos. Imagina que você tem um processinho que vamos chamar de ele de P1, que ele recebe um monte de fluxo, mas dele não parte nenhum fluxo. Ele é só de entrada, ele é só um processo de destino e ele não é um processo fonte. Pessoal, a gente chama isso ou de buraco negro ou de poço sem fundo. É uma bolha que tem uma série de entradas, uma ou mais entradas, mas possui zero saídas. Tranquilo? A gente diz que isso deve ser evitado num diagrama de fluxo de dados. É impossível de ter? Não, mas é improvável de ser necessário que você precisa disso. Olha só, a gente tem também o conceito chamado bolha de geração espontânea. Pessoal, imagina agora que a gente tem um processinho P2, uma bolinha com P2 dentro, que sai um monte de setinhas dela, mas nenhuma seta cai dentro dela. O que é isso? É uma bolha que tem muitas saídas, mas não tem nenhuma entrada. Existem casos que isso até é possível, como eu escrevi aqui no slide de vocês. Por exemplo, um gerador de número aleatório. Vamos pensar, o gerador de número aleatório, ele não gera alguma informação? Gera um número qualquer, aleatório. Mas ele está recebendo alguma entrada? Não. Ele só está cuspindo saídas, só está tendo saídas sem entradas. Essa que é a ideia de uma bolha de geração espontânea. É possível de existir no seu diagrama? Sim. Porém, deve ser evitada, porque tanto o poço sem fundo quanto a bolha de geração espontânea geram DFDs logicamente inconsistentes. Beleza, pessoal? Outra coisa que é dita direto pelo Jordan e outros autores é que você tem que ter muito cuidado com depósitos de leitura apenas ou escrita apenas. De novo, ter cuidado não significa que não pode. Mas são lembretes aí, são boas práticas que você deve sempre tomar cuidado e pensar assim. Você olha o seu DFD e fala, opa, aqui tem um buraco negro, deixa eu dar uma olhada se realmente esse cara é um buraco negro. Opa, aqui eu estou tendo só leitura, eu nunca estou tendo escrita de dados, deixa eu verificar se essa tabela realmente é só de leitura. São só apontamentos para você ter atenção de que pode estar acontecendo uma inconsistência no teu DFD. Beleza, pessoal? Falei aí provavelmente de 99% das questões que podem cair de prova de DFD dentro da análise essencial e da análise estruturada. Vamos ver duas questõezinhas a respeito desse assunto e depois a gente parte para falar aí de dicionário de dados, que é um assunto que é bem importante também de você conhecer. Vamos lá. Questão da Sesgran Rio 2013, lá da Liquigás, cargo analista de sistemas. A Liquigás é uma prova, pessoal, que gosta muito de cobrar análise estruturada até hoje, análise essencial. A Sesgran Rio é uma banca que cobra bastante análise essencial, então se você está se preparando provavelmente para o BNDES, né, um dos motivos que você pode ter comprado o curso, você tem que prestar atenção nesse tipo de questão aqui, porque cai, de vez em quando cai. Olha lá,
No paradigma funcional de análise de sistemas, o diagrama de fluxo de dados, DFD, é uma das ferramentas mais empregadas na construção de modelos. Analisando de novo, pessoal, aqui os nossos enunciados, no paradigma funcional, ou seja, lembra lá, modelagem funcional. A gente tem modelagem de dados, modelagem de controle e modelagem funcional, né? Olha lá, nesse contexto, o nivelamento de DFD tem por objetivo, ele quer saber com você qual que é o objetivo de você criar um DFD. Para que você está criando um DFD no seu sistema? Isso que ele está te perguntando aqui. Vamos ver. Ele está dizendo na letra A que é para garantir o nível de qualidade do DFD. Pessoal, você nivela ele para garantir a qualidade do DFD? Não, né? Não é bem por isso. Você até pode acabar alcançando uma qualidade maior indiretamente pelo fato de você nivelar o seu DFD. Mas você nivela o seu DFD para evitar que ele fique grande demais, para você conseguir ir detalhando cada vez mais as funcionalidades do teu sistema, não é isso? No final das contas, isso pode gerar uma qualidade maior realmente de DFD, mas é um objetivo secundário, não é o objetivo principal do nivelamento. Vamos ver a letra B. Ele fala aqui na B que compatibilizar tem como objetivo, né, nivelar o DFD, compatibilizar fluxos de dados com a visão de dados oferecida pelo modelo ER. Pessoal, o que ele está dizendo aqui? Que você tem que ter, então, uma relação entre o modelo ER, uma entidade de relacionamento, com o teu DFD, e isso é alcançado através do nivelamento. Nada a ver, né? Eu nem falei de modelo ER aqui com vocês. Eu vou falar muito rápido porque é um assunto mais voltado para banco de dados do que para análise de sistemas. Mas eu vou mencionar um pouquinho de DER aqui com vocês também. Vamos ver a C. Ele diz na C que o objetivo de nivelar é integrar funções de um sistema, representados em um DFD, com os estados encontrados em um diagrama de transição de estados. De novo, meus amigos, não tem nada a ver. Ele está misturando ideia de diagrama aqui. Você já sabe que o objetivo de nivelar é detalhar cada vez mais em níveis mais baixos. Vamos ver na D. Alinhar as perspectivas dos desenvolvedores com a dos usuários do futuro sistema. A ideia do DFD é mais para analista do que para o usuário, né? A gente tem outras ferramentas que são para alinhar aí o entendimento do usuário com a equipe de projeto, a equipe do teu sistema. Beleza? O DFD, o nivelamento do DFD não tem esse objetivo. Finalmente, vamos torcer para ser letra E. Ele diz aqui que tem como objetivo representar as funções de um sistema com níveis de detalhamento cada vez maiores. Pessoal, direto vem nessa, né? Essa é a nossa resposta correta. Beleza? Ou seja, eu vou nivelar um DFD quando eu quero colocar funções com mais detalhes, com mais níveis de detalhes, com mais informações ali a respeito delas, porque eu não queria poluir muito o meu diagrama DFD original. Espero que você tenha acertado. Vamos para a próxima, beleza? Vamos lá. Pessoal, essa é uma das questões mais interessantes que eu tenho para mostrar para você no nosso curso. Tá, eu ia até deixar ela mais para o final do curso, mas eu acho importante eu falar dela nesse momento para você prestar atenção nos conceitos que a gente acabou de falar. Olha lá, a questão da EPE de 2012 para o cargo de Tecnologia da Informação, de novo, Sesgran Rio, como eu disse para vocês, Sesgran Rio gosta muito desse assunto. E, de novo, questão relativamente recente, né? Eu considero questão de 2012 para cá recente. 2, 3 anos aí de concurso. São questões aí que a gente tem que considerar bastante válidas, aí, bastante recentes. E a gente tem que estudar todas elas, tá, pessoal? Faz bastante questão aí, sempre enche o saco de vocês com isso. Então, vamos lá. Olha aqui como é que é a questão, pessoal. Ele diz que um modelador construiu um diagrama de fluxo de dados incompleto, composto apenas pelos elementos de modelagem a seguir. E ele te dá uma lista de componentes de modelagem aí. Olha aí, ó. P1 e P2, dois processos. E1 e E2, duas entidades externas. D1 é um depósito de dados. F1 é um fluxo de P1 para D1. F2 um fluxo de D1 para P2. E F3 um fluxo de E1 para P1. Por último, F4 um fluxo de P2 para E2. Independente do que ele for te pedir, eu te aconselho a desenhar, porque isso pode ficar confuso na tua cabeça. Está na cara que ele vai usar essas informações para alguma coisa. Então, vamos ver como é que ficaria o desenho desse nosso DFD incompleto aqui. Olha lá, desenhei aqui para vocês mesmo na apresentação para você ter uma ideia de como é que seria. Olha lá, pessoal, duas entidades externas, como ele mostra aqui, E1 e E2, dois processos, P1 e P2, duas bolhas,
não é isso? E um D1, um depósito de dados, está aqui, notação lá, 2 linhas paralelas. Belezinha, né? Tranquilo. Olha lá, a gente tem F1, o fluxo de P1 para D1. Olha o F1 aqui, pessoal. Nem botei o nome dele, mas não vai precisar. A gente tem F2, um fluxo de D1 para P2. D1 para P2. Beleza. E a gente tem F3, um fluxo de E1 para P1. Tá aqui. E F4, um fluxo de P2 para E2. Bacana. Legal. Para o nosso DFD ser consistente, pessoal, lembra alguns detalhes aí que a gente tinha. Eu não posso ter relacionamento de E1 nem E2 com D1, nem vice-versa. Eu tenho de entidade para depósito de dados ou vice-versa? Não tenho relacionamento. Então, legal. Por aí ele está consistente, sem problema. Outra coisa que poderia ser problema, se D1, o depósito de dados, só tivesse leitura ou só tivesse escrita, poderia ser um indicativo de um problema. Aqui, pessoal, ele tem escrita e ele tem leitura. Não é isso? Então, tranquilo também, não temos problemas aí. Além disso, pessoal, se tivesse algum processo aí de geração espontânea ou poço sem fundo, também poderia ser um indicativo de inconsistência, que não é o caso. Então, o nosso DFD aqui incompleto tá legal, tá bacana. Vamos ver o que a questão vai pedir. A questão te diz o seguinte, para finalizar esse DFD, o modelador decide criar mais um processo P3. Olha o que eu fiz aqui, já botei o P3 aqui para a gente trabalhar com ele. E ele te diz que 2 novos fluxos de dados chamados de F5 e F6 vão ser criados. Pessoal, olha lá, uma forma válida de definir as direções de F5 e F6, respectivamente, de modo a não quebrar as regras de consistência, é a seguinte. Ele te colocou esse processo P3 aqui, ele está te dizendo que existem 2 novos fluxos e ele está te perguntando o seguinte, quais são essas 2 situações, A, B, C, D e E? Qual delas que eu posso colocar os fluxos nesses lugares e que eu não quebre a consistência do diagrama? Vamos analisar uma por uma com calma para a gente ver? Vamos lá, olha só. Aqui na primeira ele fala o seguinte, eu vou criar um fluxo F5 de D1 para E1 e um fluxo F6 de P3 para D1. Vamos analisar. Pessoal, o fluxo de D1 para E1. D1 é um depósito de dados. Eu posso mandar um fluxo para E1, que é uma entidade externa? Não, é a primeira regra. Lembra lá que eu falei de cara para vocês que isso não pode. Nem vice-versa poderia. A gente tem que passar por um processo para comunicar uma entidade externa com o depósito de dados. A letra A já está errada de cara aí, sem chance de estar correta. Beleza? Legal, vamos ver a B então. Na B ele diz aqui que D1 é um depósito de dados. Eu vou enviar um fluxo de D1 para P3. Algum problema aqui, pessoal? Não, né? Nenhum problema. E de P3 para E1. Pessoal, nessa situação, fluxo de D1 para P3 e de P3 para E1, a gente tem ou um poço sem fundo ou uma geração espontânea? Não, né? P3 tem entrada e P3 tem saída e o nosso diagrama continua consistente, sem problema nenhum. Letra B parece uma boa resposta. Vamos ver se tem alguma outra boa resposta também. Na letra C, ele fala que de E1 para P3, lá, E1 pode mandar um fluxo para P3? Pode, sem problema. E de D1 para P3? Pessoal, E1 para P3, D1 para P3. Legal, bacana. Pessoal, P3 aqui é geração espontânea ou poço sem fundo? Sim, P3 aqui vira um poço sem fundo, porque chega um fluxo de E1 nele e outro de D1 e não sai nenhum fluxo de P3. Ou seja, nossa letra C também tem problema. Deu para entender isso aí? Então vamos para D. Lá, na D ele fala de P2 para P3. De P2 para P3 pode ter fluxo? Pode existir fluxo entre processos, pessoal? Pode, sem problema nenhum. Então P2 para P3 pode. E de P2 para E1? Pode também? Pode também. Pessoal, P3 aqui é geração espontânea ou poço sem fundo? Sim, de novo, só vai chegar um fluxo de P2 para P3 e não sai nenhum fluxo de P3. Então, de novo, temos um problema aqui de consistência. Letra D também correta. Vamos para E, então. Na letra E, ele fala que eu vou ter um fluxo de P3 para D1. Legal, uma escrita aqui que eu vou fazer. E de P3 para E2. Legal, eu tenho então um envio de informação para uma entidade externa 2. Pessoal, P3 está legal agora? De novo, não. P3 aqui é uma geração espontânea. Só saem fluxos dele e não entra nenhum. Olhando as 5 opções, a gente vê que a nossa única resposta válida aí
Letra B de bola. Beleza, pessoal? Viu como a questão é bacana e te cobrou de maneira inteligente os conceitos de geração espontânea e de poço sem fundo, sem te perguntar diretamente isso? A Sysgram Hill é uma banca que eu particularmente gosto muito por ela ter essas cobranças mais inteligentes, sem cobrar decoreba, etc, etc. Aqui ela foi uma questão mais prática, né, do que teórica. Legal, pessoal? Beleza, tranquilos com DFD, já não aguentam mais falar de DFD depois de a gente ficar 2 horas falando de diagrama de fluxo de dados. Espero que vocês tenham entendido bem os conceitos aí. Não tenham dúvidas. Caso de dúvida, manda um e-mail para mim, leitefelipe@gmail.com, tá lá no início do nosso material, tem meu e-mail lá. Porém, vamos ter que continuar a nossa matéria. Vamos agora falar dos outros diagramas, né? A gente está concentrando muito em um diagrama comportamental só. A gente tem muita coisa para falar ainda. A gente tem do dicionário de dados, tem ainda o DTE, tem o DER. Então vamos seguir o nosso curso. Vídeo que vem, dicionário de dados. Já já eu volto aí para falar com vocês. Valeu!